Enfermagem de Brasília. Estamos aqui com mais um podcast, Dose Certa. Vamos lá brindar com os professores Bruno, da Secretaria de Educação, e professor Beto Cruz, da Secretaria de Saúde. Então, estamos aqui para um bate-papo maravilhoso, trocas maravilhosas de experiências, e que a gente possa, de alguma forma, estar contribuindo com as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é o grande intuito da gente. E o tema principal é o Janeiro Branco, que é a saúde mental. E o tema destaque é: a vida pede saúde mental. Então, é importante a gente trabalhar esse assunto e colocar em destaque para que a gente possa aumentar esse movimento em prol da saúde de toda a nossa população, que esse é o nosso maior interesse. Então, peço agora para o professor Bruno se apresentar, que você possa se apresentar. Deixa eu pegar aqui. Acho que dá para ouvir assim. Meu nome é Bruno, como a Val já falou, eu tenho 27 anos, trabalho na Secretaria de Educação há mais ou menos 5 anos, sou pedagogo formado pelo Centro Universitário Uniprojeção, ex-militar das Forças Armadas, eu era do grupo de artilharia. E, bom, saúde mental para mim é importantíssimo, então fiz questão de estar aqui, aceitei o convite da Val e creio que vai ser maravilhoso. Muito bem, professor Beto Cruz. Eu não vou falar a minha idade não, tá? Então eu sou o professor Beto Cruz, eu sou enfermeiro de formação, sou psicólogo de formação e também sou técnico de enfermagem de formação, que também é um grande orgulho e uma grande vantagem na minha vida ter passado por toda essa trajetória, né? Sou especialista em saúde mental pela FEPEX, sou mestre em ciência do comportamento pela UNB e atualmente eu trabalho tanto na Secretaria de Saúde como também trabalho em instituições privadas, né? Trabalho com a graduação tanto para o curso de psicologia como também para o curso de enfermagem. Então, essas duas minhas graduações me fizeram estar transitando nesses espaços, né? E aí, como o Bruno fala, eu acho que a saúde mental é tão importante. E uma coisa que é muito interessante, que embora seja importante para os dois cursos, eu ainda encontro nos dois cursos alunos de enfermagem que têm dificuldade de trabalhar com saúde mental. E por incrível que pareça, eu também encontro alunos da psicologia que também têm dificuldade de trabalhar com saúde mental. Porque eu pensava que não ia ter essa barreira na psicologia, né? E na psicologia a gente também encontra, porque é um tema que precisa cada dia mais ser discutido, ser sensibilizado. A gente tem muitos tabus sobre a saúde mental, a própria história da saúde mental, a própria história da psiquiatria. Então, eu acho que é sempre uma boa oportunidade. E o Janeiro Branco, né, como você bem trouxe, né, o mundo pede saúde mental, o mundo pede equilíbrio. É um grande momento para a gente sensibilizar os nossos amigos, os nossos familiares, nossos colegas de profissão a estar discutindo isso. E principalmente, além de discutir do paciente, discutir também a saúde mental desse trabalhador, né? Que muitas vezes está, cada dia que passa, parece que está em mais processo de adoecimento. E agradeço de estar aqui, não sei se eu vou conseguir responder todas essas perguntas, mas vamos embora. Ok, muito bem. Então, eu vou me apresentar. Então, sou Valda Fumeiro, também sou técnica de enfermagem, sou enfermeira e hoje faço parte, sou conselheira aqui no Conselho Regional de Enfermagem e faço parte também da Comissão de Saúde da Mulher. Aí a gente sabe que as mulheres, elas são, devido à quantidade de funções, da sobrecarga de trabalho, elas acabam também sendo mais atingidas com os transtornos mentais. Então, a nossa conversa hoje é justamente a gente estar esclarecendo um pouco mais para que as mulheres, também os homens, que eles também são atingidos, para que eles possam atentar para a sua própria saúde e trabalhar a questão do autocuidado consigo, porque eu acho que o maior inimigo de nós mesmos somos nós. Por quê? Porque a gente precisa ter esse cuidado conosco. Então, a começar da gente. Quando a gente pensa, eu como mulher, né, no meu dia a dia,
quando eu penso a minha trajetória e penso os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta, aquilo também traz dores. Então, se trouxe para mim, com certeza você também tem as suas dores, você também tem as suas. E aí, mas como lidar com essas dores? O que fazer? Né? É desafiador esquecer para prosseguir. Então, diante desse cenário, gostaria que vocês falassem um pouquinho como que a gente pode estar trabalhando essas questões desafiadoras do nosso cotidiano. Desculpa, assim, o que eu quero trazer para vocês, assim, pensando, né, o que você traz, ó, porque às vezes talvez uma grande confusão que se tem da mulher ser mais atingida de transtornos mentais, né? É um processo talvez reflexivo que a gente precisa fazer. Por quê? Será que a mulher de hoje, ela tem mais doença mental, mais transtorno mental do que a mulher de antigamente? Porque muitas vezes é colocado isso, né? Assim, as mulheres hoje têm mais transtorno devido a várias atividades, várias coisas. Mas, no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, eu posso estar errado, né? Enfim, no meu ponto de vista, elas não estão mais adoecidas. A diferença é que, antigamente, a mulher era adoecida, mas essa mulher ela não tinha um lugar de fala. E como ela não tem um lugar de fala, ela está adoecida, mas ela sofria de quê? De uma histeria, ela tinha uma cegueira, ela tinha outros transtornos, porque ela não tinha direito de fala. Então, a minha avó, ela tinha transtorno, vamos dizer. A minha bisavó, ela tinha um transtorno, ou não tinha, mas tinha um sofrimento. Mas ela não tinha direito à fala. Então, hoje, o que a gente tem são mulheres que estão adoecidas, mas elas têm o direito de falar. E esse empoderamento dessa mulher, esse empoderamento desse grupo, parece que elas estão mais adoecidas. Então, hoje a gente tem mulheres com depressão falando sobre a depressão, homens com depressão falando sobre depressão, homens com ansiedade falando de ansiedade. Então, parece que a gente tem um aumento da taxa. Será que a gente tem um aumento da taxa ou antigamente os casos não eram discutidos, entende? Então, eu acho que também é se pensar nisso, né? Então, assim, vou pensar as pacientes de Freud, era um tipo de paciente. Hoje a gente não tem mais aqueles casos, mas a gente tem outros casos do mundo moderno. Quadros de ansiedade, ideação suicida, não que a ideação suicida não tinha. Então, o meu ponto de vista é esse, assim, as mulheres, como os homens, estão adoecidos, mas hoje eles têm maneiras diferentes de expor esse adoecimento, que antigamente não tinha. E aí, graças a isso que a gente está discutindo agora, graças a se falar de saúde mental, parece que está mais evidente. Então, assim, antigamente, hoje eu só vejo... Hoje tem muito de pessoas autistas, hoje tem um monte de depressão, hoje tem muito de déficit de atenção, hoje tem muita dislexia. Antigamente também tinha. A diferença é que ele era o retardado, ele era o imbecil, ele era o idiota, ele era aquele que não podia estar junto, ele era o excluído. Então a gente continua tendo da mesma maneira. A diferença é que a gente consegue dar hoje uma nomenclatura para isso, a gente consegue dar um tratamento para isso. Então, na verdade, não é que aumentou no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, é claro que a gente tem taxas maiores, mas no meu ponto de vista, a gente deu também uma preocupação para isso. Isso, no meu ponto de vista, é extremamente positivo. E aproveitando que você falou sobre TDAH e tudo mais, eu puxo um pouquinho um gancho para a área da educação. Deixa eu botar aqui no meio de vocês. Eu puxo um pouquinho um gancho para a área da educação. O que a gente tem na educação hoje? A gente vê um número altíssimo de crianças diagnosticadas que fazem jus a uma classe de integração inversa, que é uma turma menor, que pode ter, não é que tenha, na verdade deveria ter, mas que pode ter um monitor em sala, porque a Secretaria de Educação também carece de profissionais, servidores, e a gente vê esse número crescendo. Só que tem outro ponto também. A gente está falando justamente da saúde mental, a questão da saúde mental do professor, e eu sou muito grato por poder falar sobre isso aqui, para mim é um ponto de muita importância, porque os professores eles estão em pressão constante. Temos uma turma, por exemplo, temos uma turma de 35 alunos. Eu sou professor pedagogo e a gente, a depender da idade da criança, a gente pode pegar uma turma com maior ou menor número. Uma turma de 35 crianças em que o professor se vê sozinho, tem o apoio dos colegas, tem o apoio da escola na maioria das vezes, mas se vê sozinho em relação à sala de aula. Precisa
precisa lidar com aquela criança, precisa desenvolver uma atividade diferenciada, fora os problemas pessoais do professor também. E a gente vê também na Secretaria de Educação um aumento considerável de atestados psiquiátricos. Professores adoecendo, principalmente as professoras, aí eu volto um pouco para a saúde da mulher. Que eu sou minoria na escola, professores homens pedagogos são poucos, então a gente vê mais as mulheres mesmo. Professores no geral. Na secretaria, os servidores também, em sua maioria, Secretaria de Educação, os servidores em sua maioria também são mulheres? Porque a nossa categoria da enfermagem, sim. Bom, eu não tenho esse número para te precisar, mas... Aparentemente sim. Aparentemente sim. Principalmente como fala o termo, professores de atividade, né? Sim, professores de atividade, geralmente. Professores de atividade. Eu fui o único homem no meu curso inteiro de pedagogia. E a gente vê licenciaturas, a maioria são mulheres, né? Então a gente continua sendo de excelência no que a gente consegue fazer, no que é proporcionado pra gente fazer. E é um ponto muito importante a ser discutido, mas e aí? O que o governo pode fazer a respeito? O que a Secretaria de Educação, não sei, de repente, juntamente a Secretaria de Saúde poderia fazer a respeito? Às vezes, uma oficina sobre saúde mental, um atendimento a profissionais de educação de forma conjunta com profissionais da saúde, eu acho que seria excelente. Na verdade, assim, eu entendo o seu sofrimento, mas isso, assim, e compartilho, porque isso também acontece nos outros espaços, entende? Então, da mesma maneira que essa coisa de cuidar do cuidador, né? Que a gente sempre fala na enfermagem. Então, da mesma maneira que vocês não têm uma oficina, também há uma escassez disso também para os profissionais de saúde, né? Então, poucas as vezes que a gente tem acesso, né, enquanto profissional, a uma psicoterapia, acesso a um psiquiatra, né, acesso a um neurologista, enfim, acesso a um terapeuta ocupacional, a um fonoaudiólogo. Então, essa dificuldade também não é somente da educação, né? Então, às vezes a gente acha, às vezes no imaginário, parece assim, você é da área de saúde, então você tem acesso às coisas de saúde. Não, a gente é como outra pessoa desse sistema único de saúde que também é atendido da mesma maneira. Então, a gente também não tem um furar de fila, a gente também passa pelas mesmas coisas. Agora, o que eu acho, Bruno, pensando um pouquinho do que você traz, é porque também existe coisas que eu até, assim, penso que são coisas que a gente não pode do tipo confundir, talvez, demandas que não são de saúde mental, sabe? Porque tem coisas, vamos dizer assim, claro que isso influencia, concordo com você, isso influencia o meu salário, influencia as condições de trabalho, isso tudo influencia nas minhas questões. Mas tem coisas que são pessoais minhas, são coisas que eu também, enquanto pessoa, preciso buscar uma ajuda, entende? Porque assim, como se diz, dinheiro não traz felicidade, isso não tem nada a ver com dinheiro, não dinheiro, porque saúde mental não quer dizer isso, né? Independe disso, porque eu posso ser um pobre com doença mental e posso ser um rico com doença mental. Então, entre preferir ser um rico com doença mental ou um pobre com doença mental, eu prefiro ser um rico com doença mental, porque eu vou poder comprar remédios de melhor qualidade e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é assim, que se precisa também, eu acho que do modo geral, esse processo de sensibilização de que o adoecimento não é só tendinite, que o adoecimento não é só fibromialgia, que o atendimento não é só LE para o professor, que o adoecimento é um burnout, que o adoecimento é uma depressão, que o adoecimento também é tristeza. E quando a gente fala assim, não que você tenha falado, mas quando a gente escuta assim, às vezes, o diagnóstico foi um diagnóstico psiquiátrico, o atestado foi psiquiátrico, parece que é um atestado que não é verdadeiro. Parece que as questões psicológicas, elas não são importantes. Não são. E aí, assim, não, é um problema psicológico. E aí, se é um problema psicológico, então ele é abstrato, eu não tenho como mensurar, então ele não existe. Agora, se eu tenho um câncer de estômago, eu consigo ser sensibilizado para isso. Nossa, meu colega teve um câncer, mas meu colega teve um transtorno do pânico? Não é um transtorno do pânico. Parece que ele não tem um processo de adoecimento. E aí, pegando esse gancho, e aí coisas que a gente estava até discutindo em outro momento, retornando agora para vocês, eu acho que essa nossa falha, ela vem desde o processo de educação, e aí para os profissionais de saúde,
e aí, desculpa, né, quem é responsável por isso, isso vai desde do processo da formação acadêmica. Assim, o que eu sempre falo, e eu sempre falo isso, assim, é quase um Alzheimer já, a minha repetição sobre essa fala. Quando, não sei se dentro da sua área, como que isso funciona, mas é muito comum no nosso curso de enfermagem, vou dar o exemplo de diabetes que eu sempre dou. No primeiro dia de aula, você escuta falar de diabetes, mesmo que a aula seja sobre anatomia. Você escuta sobre diabetes, mesmo que a aula seja sobre fisiologia. Você escuta sobre diabetes, mesmo que a aula seja sobre epidemiologia. Mas você não escuta no primeiro dia de aula sobre depressão. Você não escuta no primeiro dia de aula, na fisiologia, sobre depressão. Parece que esse assunto tem que ser falado somente pelo aquele professor. Então, assim, eu posso ser e me considerar uma pessoa da saúde mental, mas não é somente eu. A Valda que trabalha com mulher, ela tem que também ter a pegada de saúde mental. Você que trabalha com criança também tem que ter a pegada de saúde mental. Você que trabalha com idoso tem que ter a pegada de saúde mental. E parece que a saúde mental é uma caixinha, que é tipo assim, essas pessoas que entendem. Não, porque o meu paciente, não sei se você já passou por isso, quantas vezes que a gente vai para um atendimento, mesmo que não seja um atendimento de saúde, numa loja. Quando você é bem atendido, você volta na loja. Quando você é bem atendido, você volta para comprar, porque você fica tipo, não, fiquei com dó da pessoa, poxa, ele me atendeu tão bem. Então, às vezes, a saúde mental não é você você dar o acompanhamento psicoterápico, você. Às vezes as pessoas falam assim, eu que enquanto enfermeiro, eu me dou às vezes de psicólogo. Não, você não está se dando de psicólogo. Ouvir o paciente, atender bem o paciente, escutar o paciente, ser empático com o paciente, não é ser psicólogo. É ser profissional de saúde. É ser pessoa. Humana. Entende? E às vezes as pessoas falam assim, não, é porque às vezes lá no centro de saúde que eu trabalho, lá no hospital, falta psicólogo e acaba que é eu que tenho que ouvir o paciente. Meu irmão, é sua função ouvir o paciente, independente. Então eu acho que precisa, e aí eu puxo o meu gancho para isso, né, sardinha talvez, brasa para minha sardinha, é que as questões de saúde mental não precisa ser o Beto discutindo. O João, a Maria, o Pedro precisa discutir dentro dos seus setores. E aí uma coisa que eu falo também, viu que eu falo muito, né? Uma coisa que eu falo que é muito engraçado. É muito comum na enfermagem a gente ter um caderno de uma capa, que é uma capa lá, que eles chamam de caderno de capa preta, que poderia ser qualquer cor, enfim, que é um caderno, que até o próprio nome já dá o nome de maneira muito pejorativa, que é um caderno para anotações de coisas ruins que o plantão teve. Mas não tem um caderno colorido, amarelo, de outra cor, ou preto também, para registro de elogios, para registro de valorização. Entende? Então, se você não valoriza esse profissional, a coisa não tem como fluir. Então, acaba que eu concordo que a estrutura é importante, eu concordo que a falta de insumo é importante, mas eu acho que o reconhecimento dos seus pares, o reconhecimento do outro professor, o reconhecimento do outro colega enfermeiro, ele faz a diferença, entende? Ele faz a diferença nesse ambiente. Eu não sei se você já passou, e aí talvez você possa cortar isso, viu, meu amigo, no seu vídeo, mas não sei se você já passou por isso. Tem plantão que a gente pega o livro de escala e fala, nossa, que maravilha, fulano e fulano está comigo. Porque aquele ambiente fica mais leve. Isso é importante. E isso influencia, né? Essa dinâmica, esse ambiente organizacional, isso influencia na nossa saúde mental, né? Então, isso tudo tem que ser sensibilizado. Então, não adianta a gente falar de saúde mental em Janeiro Branco e não adianta a gente falar em saúde mental em Setembro Amarelo. É uma pauta que ela tem que ser diária na minha prática, ela tem que ser diária na minha educação permanente, na minha educação continuada, e ela tem que ser diária na minha formação. Na minha escola técnica, os meus alunos precisam saber de saúde mental. Na minha graduação, os meus graduandos precisam saber de saúde mental. E não ficar vinculado a uma disciplina no 6º semestre de 30 horas. E dá a impressão que essas pessoas que estão ali, elas não adoecem. E muitas vezes elas estão ali já adoecidas. Você fala então, o profissional, né? Não, então assim, porque assim, esses espaços, né, de formadores, né, de profissionais, né, em todas as áreas,
pedagogo, as escolas técnicas, as escolas de graduação. Então, para elas poderem trabalhar mais essas questões da saúde mental, da importância, né, de começar a zelar por ali, né, de trazer o valor para si e para com os outros, para com os outros. Por quê? Porque com isso a gente consegue formar esse ambiente saudável, esse ambiente de paz, esse ambiente suave, Acolhedor, de serenidade, né? Acolhedor. Aquele ambiente que a gente chega e fala, olha, realmente hoje o plantão vai ser bom, olha, hoje realmente a nossa aula vai ser excelente, e assim sucessivamente, em todos os ambientes. Isso é muito importante. E aí, pegando só, desculpa, novamente o que o Bruno fala, né? E aí, pra gente não perder, que uma fala dele achei muito importante, é que os nossos pacientes estão adoecidos, os nossos alunos estão adoecidos, mas os nossos professores estão adoecidos e os nossos enfermeiros estão adoecidos. Então, porque antes de ser qualquer pessoa, antes de ser um profissional, eu sou uma pessoa. Sim. Porque às vezes tem meio que uma falácia que é assim, quando você vai para o plantão, você deve esquecer tudo. Quando você entra na sala de aula, você deve esquecer tudo. Mas não tem como esquecer, porque é isso que eu falo. Tem coisas que é da infraestrutura, tem coisas que são da falta do recurso financeiro, que é de suma importância, lutando pela a nossa gratificação adequada. Porém, tem coisas que são minhas, tem coisas que são da minha família, que não tem como eu dissociar. Não tem como e nem deve ser dissociadas, né? Agora, o que eu acho que a gente precisa, e eu acho que é o momento também adequado, é sensibilizar, né? Sensibilizar da importância da saúde mental. Que a saúde mental não é uma coisa abstrata, entende? Agora, claro, tem coisas que eu posso fazer, que posso te acolher, tem coisas que eu, enquanto profissional, posso te ouvir, posso ser empático, mas tem coisas que é de outra profissão, né? Então não adianta pensar que a sua atividade de lazer é a sua atividade terapêutica. É diferente. Uma coisa é falar, o meu psicólogo é a minha bicicleta, o meu psicólogo é a minha cerveja, não, o meu psicólogo é ouvir música. Não, isso não é psicoterapia. Isso é atividade, que são atividades prazerosas, que geram saúde mental, mas isso não é psicoterapia. Então a gente também não pode desvalorizar a importância do acompanhamento. Então, sei lá, eu estou aqui com algumas dicas, que são 10 dicas maravilhosas, mas essas dicas, mesmo sendo maravilhosas, elas não substituem o atendimento de um profissional. Elas são dicas para prevenir, são dicas que vão me melhorar. Para o dia a dia. Para o dia a dia. Mas elas não têm como essas dicas, porque se essas dicas tivessem como, eu já estava rico, eu ia vender essas dicas. Né? Então não tem como, mesmo porque a minha vida, a minha subjetividade é diferente da sua. Então não adianta eu te dar uma dica do tipo assim, corra no parque, leia um livro. Não, eu não sei o que é prazeroso para você, eu não sei o que te gera prazer, como que eu vou te dar uma dica? É o que ocorre às vezes, Val, muito comum, Bruno, você já deve ter presenciado, a gente encontrar pessoas com ideação suicida, pessoas com comportamento suicida, ou que tentaram o suicídio, e a demanda e a fala do profissional, infelizmente, muitas vezes na tentativa de motivar, na tentativa de sair daquele sofrimento, é motivar ele e falar, não, você não deve fazer, porque você é muito bonito, porque você é uma pessoa especial, porque Deus te ama. Sim, mas essa pessoa que está adoecida, essas verdades, para ele não é verdade naquele momento. Não é verdade naquele momento. Então, uma coisa que é importante lembrar é que, e aí, uma coisa que eu sempre trago, Val, assim, que eu penso, porque eu fico pensando assim, por que os profissionais de saúde muitas vezes têm dificuldade de lidar com suicídio, né? Porque a gente não foi formado, a gente foi formado para salvar a vida. A gente foi formado para ajudar o indivíduo a sair do sofrimento. E quando a gente encontra alguém no sofrimento que ele quer tirar a própria vida, a gente, enquanto profissional, não está preparado para isso. E a gente se depara, meu Deus do céu, como que essa pessoa vai tirar a própria vida? Eu tenho que fazer algo. E aí, nesse sufoco, né, assim, talvez de uma maneira, com um pensamento até positivo, eu chego lá e falo, não, Deus te ama. Essa sua depressão é falta de Deus. Essa sua depressão é porque você precisa se amar mais. Quer dizer, e aí eu tento ajudar, mas nesse momento eu só faço piorar. Porque você não sabe a realidade qual que dele. É a ferida dele, qual é a ferida qual que dele. É o maior problema Já dele. vi do tipo, ela tentou se matar por causa do namoradinho. Você não sabe qual é a representatividade, você não sabe qual é a relação, o que simboliza o namoradinho.
você não sabe o que simboliza, É né? nesse ponto que a gente volta para a sua fala, que não adianta simplesmente para isso. Não adianta simplesmente algumas dicas, que ajudam demais, essas dicas são maravilhosas, inclusive, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas realmente o atendimento humano do profissional, da pessoa preparada para te ouvir e para lidar com o seu problema. Se tiver realmente esse profissional, se você tiver condições ou buscar, buscar ajuda de fato, né? Isso. E conseguir essa ajuda profissional. Exatamente. De fato, né? Quanto tempo vai durar não se sabe, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Mas tendo essa ajuda já agiliza muita coisa, já melhora bastante. Então, só voltando aqui um pouquinho, porque você falou... Você falou que eu não falava muito, e eu falei muito. Não, é porque eu achei bem interessante a fala dele nas questões das implementações de oficinas, da gente planejar mais essas oficinas, as questões educativas, e como buscar isso. E a questão do Janeiro Branco, não ser somente no mês de janeiro. Achei bem interessante. Então, assim, só para explicar, né, para as pessoas, por que o Janeiro Branco é em janeiro, é no mês de janeiro. É porque é o primeiro mês do ano. Então, esse é o momento, né? Lá em dezembro a gente já começa a fazer aquela retrospectiva. Essa palavra. Isso, exatamente. Foi essa palavra. Foi essa palavra. Então, você faz todas as suas reflexões, aí você começa a avaliar do que foi feito, o que não foi, e aí você reinicia a sua vida fazendo vários planejamentos. Não, agora eu vou incluir, vou para academia, vou fazer caminhada, eu vou ao médico, vou isso. Bom, enfim, muitas coisas a gente acaba esquecendo. Mas o que eu quero dizer é que o janeiro é para você realmente fazer a lista das suas prioridades, né? E não deixe de incluir a saúde mental como sendo uma prioridade. Porque dentro dessa fala de vocês, inclusive, a gente vê que existe uma certa dificuldade, né, socialmente, culturalmente, de existir a saúde mental como sendo uma prioridade de vida para as pessoas. Então, é por isso que hoje o alerta a vida pede equilíbrio. Esse é o tema de 2023. A vida pede equilíbrio. E por que é branco? O branco significa paz, o branco significa pureza, tranquilidade, leveza, serenidade. E o branco significa saúde. Então, é importante a gente trazer essas oficinas nos diversos espaços. Tanto é que eu achei bem bacana, nós tivemos um encontro aqui no salão do Conselho Regional de Enfermagem, com o professor Bruno. Ele não é da enfermagem. Então, assim, nessa troca, né, de conversa, eu falei, nossa, vai ser bem bacana a gente poder diversificar. Porque, para entender, porque muitas vezes o profissional de saúde, ele acha que a sobrecarga está só na área da saúde. E, na verdade, não é. Você traz isso muito bem. Está em todos os espaços. Então, isso é bem... É tão engraçado isso, falar em todos os espaços, né? Porque um dos grandes profissionais de sofrimento é caixa de supermercado. Como elas sofrem, né? Eu sempre falo isso, porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu tava até com um colega conhecido nosso, o professor Marcos Wesley, e a gente estava no Rio de Janeiro até. E aí eu, não sei se nem se lembra dessa história, mas eu estava no mercado, e aí eu perguntei pra menina qual era o nome dela, caixa do mercado. Falei, qual é seu nome? Aí ela falou assim, 750. Aí eu, não entendi, seu nome é 750? Ela, desculpa, eu pensei que você estava pedindo o preço. Eu falei, não, perguntei seu nome. Ela, não, é porque ninguém nunca pergunta o nome da gente. Então, o profissional o caixa do mercado, que você vai lá e compra e só passa. Qual é o sofrimento que ele tem, né? O atendente, eu fico pensando, é muito fácil ter empatia, né? Porque a palavra da moda é empatia. Mas quando o cara da TIM te liga, pedindo para aumentar o plano, você desliga na cara dele. Então, assim, a empatia, e eu não gosto muito dessa palavra, porque é muito fácil ter empatia com aquilo que me assemelha. É muito fácil eu me colocar no lugar de alguém que eu conheço aquela realidade. Entende? Então é muito fácil eu me colocar no lugar da enfermagem porque eu sou da enfermagem. Mas é difícil eu me colocar no lugar do fisioterapeuta porque eu não sou fisioterapeuta. É muito difícil eu me colocar na profissão do médico se eu não sou médico. Então acaba que
essa empatia que precisa ser trabalhada é algo muito difícil. Porque não é simples se colocar no lugar do outro. Mas é difícil, mas é algo que a gente precisa realmente construir. E aí o que eu novamente afirmo. Essa construção de saúde mental, ela tem que ser de berço, no sentido que ela precisa ser trabalhada, né? Eu lembro de uma situação com minha filha, que ela falou assim, pai, eu tô muito triste. Aí o que foi? Ela disse, eu tô muito triste porque você não veio me pegar para buscar o material. E eu conversando com ela, eu falei, não, né, Ana Clara, você não tá triste. Eu acho que isso aí é uma ansiedade, não é não? Então, às vezes, a gente precisa também saber dar nome, né? O que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que é um estresse. Então, às vezes, eu não tô com burnout. Às vezes eu tô estressado, às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô exausto. Então, às vezes eu estou cansado fisicamente, às vezes eu estou cansado mentalmente e às vezes eu estou cansado psicologicamente. E as questões psicológicas, elas, né, faz todo um laço nessas questões e ela também existe. E aí o que eu vejo às vezes, e muitas vezes isso, e sempre levando essa bandeira, é que o homem é biopsicossocial e espiritual, mas na hora da assistência, na hora do cuidado, parece que o bio só cuida do bio, o psicológico só do psicológico, e aí tem uma dissociação. E a gente não consegue integrar isso, né? Então, claro que hoje a gente trabalha muito bem numa equipe multidisciplinar. Tem coisas que eu, enquanto psicólogo, consigo. Tem coisas enquanto eu, enfermeiro, consigo. Tem coisas que eu não consigo, que é do fonoaudiólogo. Tem coisas que eu não consigo, que é da terapia ocupacional. Tem coisas que eu não consigo, que é da educação. É muito fácil falar de algo que não faz parte da minha realidade. É muito fácil, né? Porque aí não cabe a mim. Então, às vezes, né, e aí, claro que a gente está falando de sofrimento, é uma coisa. Outra coisa é você ter um indivíduo numa doença mental, né? O indivíduo que tem uma doença mental, que tem um transtorno, qual o nome que queira chamar, é um indivíduo que ele não consegue por si só. E aí ele precisa de um profissional para estar fazendo isso, né? Ele precisa de um profissional. E aí é diferente daquela sua conduta de ouvir o paciente, de acolher, que é de suma importância, mas que não substitui a outra categoria, que não substitui o outro profissional, né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, tá certinho. E vamos que vamos. Então, como a gente está falando de equilíbrio, o que fazer, já que o tema é esse, a vida pede equilíbrio, o que fazer Bruno que é equilibrado. O que fazer para ter equilíbrio? O equilíbrio nas nossas emoções. Como gerenciar as nossas emoções para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais realizada. Ele trouxe para você todas essas dicas, ele vai falar agora. Brincadeira. Bom, vou trazer só um conto pessoal. Sim. Aí depois a gente entra nessas dicas, pode ser? Pode. Bom, equilíbrio. Eu, assim como todo mundo tem uma história de vida, né? Eu tenho uma história de vida que de uns anos pra cá foi um pouco conturbada. Como que eu consegui buscar equilíbrio nesse sentido, né? Esse é eu, Bruno, falando. Cada um tem uma forma diferente, né? Chegou no momento que a única coisa segura pra mim era meu pensamento. E aí? O que fazer? Quando tudo parece estar desabando. Então, eu mantinha calma, tentava pensar em coisas positivas, porque coisa positiva costuma atrair coisa positiva. E, bom, aquele minuto de silêncio, né? Tranquilo. Respira Tá. fundo. Bom, coisas positivas costumam atrair coisas positivas, então equilibrar as coisas como que eu fazia? Eu pensava em um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não sofrer por antecedência, não pensar muito lá na frente. É claro que todos têm seus planos, por metas a alcançar, né? Mas pensar um pouco de cada vez. Viver um dia de cada vez. Não fazer as coisas com muita pressa. Ter tempo de qualidade com a sua família, consigo mesmo, né? Com a sua religiosidade. E, enfim, não só isso, né? Mas, do modo geral, tentar equilibrar trabalho. É muito fácil de só falar tentar equilibrar, né? Porque tem gente que não consegue. Mas como que equilibra trabalho, com vida pessoal, com as suas crenças? Com as suas relações cotidianas, sim, né? Às vezes um relacionamento te atrapalha a estudar. E isso
põe você num martírio mental. Como que faz isso? Assim, não existe uma receita, né? Mas tentar, da sua forma, equilibrar aquilo da forma como você pode. Tentar buscar um equilíbrio da forma como você consegue. E volto a dizer aqui sobre a ajuda de um profissional. Existe uma universidade, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas é uma universidade que, inclusive, fornece atendimento gratuito de ajuda psicológica, né? É o psicólogo mesmo, de ajuda psicológica. Você faz o cadastro. Uma das coisas que eu vejo que, assim, no nosso dia a dia, não entendo muito bem, mas uma das coisas no nosso dia a dia, porque os pacientes, eles trazem muitos ensinamentos para a gente. Então, o que eu vejo é que o preconceito atrapalha muito o tratamento das pessoas. As pessoas, quando a coisa fica feia, pesada, né? Quando você está adoecido, e aí você tem vergonha de falar, de pedir ajuda, de buscar, é como se fosse um sinal de fraqueza para a pessoa se sente, eu tenho vergonha, porque disso eu não gostaria de falar. Então, quando você começa a conversar com a pessoa ali calmamente, ela começa a contar um pouquinho dela, a confiar um pouquinho mais em você, e ela começa a se abrir. E daí ela começa, aos poucos, vai te dando um pouco mais de credibilidade, você vai ganhando um pouquinho da confiança dela, e ela vai se abrindo contigo, e aí, no final, você consegue enxergar mais ou menos o que está acontecendo. Mas o que a gente vê que, na maioria das vezes, é o preconceito. Elas têm vergonha de se abrir, de falar, de pedir ajuda, porque elas acham que realmente é um sinal de fraqueza. E, assim, é o nosso modo, não sei, eu acho que é até um sinal de inteligência e coragem. Perceber, né? Então, assim, quando você pede ajuda, né? Então, uma coisa que atrapalha muito também vai o senso comum. Muita gente ainda acha que você buscar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, perdão, você está dando atestado, desculpa a palavra, de doido. Tem gente que acha que só procura um psiquiatra ou um psicólogo quem tem realmente algum problema mental, doido, que vai ser internado. E, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Nunca foi, na verdade. E, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que é assim, se eu estou procurando é porque eu preciso ser internado, tem alguma coisa de errado, alguma coisa. Não, você só precisa ser ouvido. Você só precisa melhorar. Só que para melhorar você precisa buscar ajuda. É isso. Então, e o preconceito começa Sim. Né, às vezes. porque ela fica com vergonha de dar, mas o meu atestado psiquiátrico, as pessoas vão ver, eu não quero que veja. Eu não sei, desculpa, eu não sei se começa da própria pessoa, né? Eu acho que historicamente é importante lembrar isso, né? Historicamente, a doença mental, ela foi ao longo dos anos mudando-se a ideia de etiologia dela, a ideia de causa, e dentro desse processo todo da história, a gente vai ter períodos em que a doença mental é vista como algo imoral. Há uma época, a doença mental foi vista como algo espiritual. Há uma época, a doença mental foi vista como algo de falta de educação. Então, por toda essa história faz com que as pessoas tenham isso, né, enraizado, que ter doença mental é ser dessa maneira. Então, por isso que, novamente, eu falo, a formação, a sensibilização, a discussão desse tema faz com que a gente lembre e se construa e desconstrua essas ideias. Então, eu acho por isso que eu, mais uma vez, reforço. Eu acho que esse equilíbrio, ele parte a partir do momento, e agora tem o segundo item que eu adoro aqui, que é reconhecer suas emoções. Eu preciso reconhecer que eu estou ansioso, eu preciso reconhecer que eu estou triste. Só que o mundo hoje, moderno, a tristeza não pode existir. Eu tenho que ter um Instagram com vários seguidores, eu preciso ter fotos de viagem, eu preciso ter muitas coisas que me faz ter um corpo, né? Então, não pode aparecer minha careca, não pode aparecer minha barriga. Então, por quê? Porque eu preciso ter um padrão. Então, se cria um padrão de felicidade, se cria um padrão de coisas que aí, quando eu saio desse padrão, eu não posso falar.
né? Eu não posso ir no psicólogo, eu não posso ir na... E isso acontece, esse preconceito. Demais. E uma coisa, né, só um fato que eu acho tão engraçado, assim, aconteceu recentemente comigo. Fui atrás de uma pessoa que trabalha comigo, e aí ela falou, ai, Beto, não precisa se preocupar. Ela me mandou uma mensagem falando que queria falar comigo, eu fui atrás dela, né? Ah, fulano, eu queria falar com você, o que você queria? Ela falou assim, não, relaxa, depois a gente fala, não, me fala, ela, nossa, Beto, mas você é professor de saúde mental, como que você está ansioso? Você é professor de saúde mental. Aí na hora eu falei, o professor de parasitologia tem ameba? O professor de parasitologia tem ameba? Você que é da saúde da mulher, você tem cólica? Tem. Por que eu sou da saúde mental? Eu estou blindado a não ter sofrimento? Então, assim, o equilíbrio, eu posso até te falar o que seria bom para o equilíbrio, né? O que poderia ser. Mas eu também tenho minhas questões. Eu, Beto, é uma das coisas... Tem coisas que eu aprendi com um amigo que não é profissional da saúde, mas uma das coisas que me equilibram, eu, Beto, é ter momentos de fazer coisas que são coisas muito vagas e muito bobas e muito tolas. Por exemplo, eu tenho um tipo de música que eu escuto. Por exemplo, eu escuto Djavan, eu escuto muito Milton Nascimento, eu escuto muito Maria Bethânia. São músicas que têm letras pesadas. Mas eu também preciso escutar MC Loma. Sabe? Eu preciso escutar Zé Maguinho, eu preciso escutar... enfim, várias outras pessoas que não me trazem tanto conteúdo, porque eu preciso também ter momentos tranquilos. Mas não adianta, pá, igual você bem trouxe, a minha realidade é diferente da sua realidade, né? A sua realidade, a sua necessidade são outras. Então, por isso que eu falo, eu acho que o autoconhecimento, se perceber enquanto pessoa. Agora, claro, que isso não é simples. Não é simples. Por isso que o processo terapêutico, ele demora. Porque eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho ou não tenho pai, quais são as pessoas que me constroem, né? Quem são os meus pares, quem são as pessoas que trabalham comigo. Então, tudo isso me faz um processo. Então, eu preciso também ter, né? E aí, quando você faz a pergunta sobre o que buscar, eu acho que o primeiro momento de buscar é o processo de autoconhecimento, o processo de perceber sua tristeza. Estar triste não é ruim, ter raiva não é ruim, não existe emoções ruins. Eu acho que as emoções, né? Eu até faria uma correção aqui. Eu acho que não existe emoções negativas. Eu não acho que existem emoções negativas. Eu acho que existem emoções que são desagradáveis, mas são extremamente necessárias que ocorram. Né? Eu estou com meu paciente que suicida. É claro que eu tenho que me sentir mal com isso. Eu não posso sentir bem com isso. Eu tenho que me sentir mal com isso. Eu bati o carro, bateram no meu carro, arranharam o meu carro. É óbvio que eu tenho que ter raiva. É óbvio que eu tenho que ter raiva. Eu não sou valorizado na minha profissão. É óbvio que eu tenho que estar indignado. Só que essa emoção desagradável, ela precisa ser compreendida. Eu estou desagradável, eu estou irritado com isso e não com ele. Eu estou triste com isso e não com ele. Então, eu acho que esse processo de conhecer e saber por que você está assim... Nossa, mas eu estou tão agitado, o que foi? Nossa, eu estou muito irritado hoje, eu estou acelerado, o que aconteceu? Não dormi bem, né? Não comi bem, não fiz atividade física. Então, eu acho que esse processo de reconhecer, primeiro ponto. O segundo ponto muito importante, essa sua colocação. Olha o Pix, ela faz isso, gente, porque ela pede o Pix sempre. Voltando. E aí, outra coisa que desculpa te cortar, Val, mas outra coisa que é importante lembrar é assim, no nosso sistema único de saúde, existe a rede de atenção. A rede psicossocial, existe os CAPs, existe tudo isso. Mas lembrar que os CAPs, eles são destinados às pessoas que estão em sofrimento grave. Né? O sofrimento leve, ele vai para atenção básica, existe um fluxo para isso. Depois, se vocês quiserem, quem estiver acompanhando, não foi eu que criei, mas se vocês quiserem lá no meu Instagram, tem uma partezinha, tem um linkzinho lá, que você coloca o seu endereço e lá mostra qual local que te atende no Sistema Único de Saúde. Tipo assim, eu sou do Paranoá, onde que eu sou atendido no CAPS? Eu sou do Paranoá e quero ser atendido em Alquidroga, ele te mostra o endereço. Da mesma maneira que a gente tem, por exemplo, as faculdades, né? Todas as faculdades que têm curso de psicologia, ela tem uma clínica escola que faz atendimento, né? Então, é importante buscar essa ajuda, buscar essa ajuda. É importante buscar. Agora, lembrar que o Sistema Único de Saúde, do jeito que está organizado no momento, ele não dá conta, infelizmente, de suprir a necessidade, as demandas de sofrimento.
leves. Então, os sofrimentos leves, eles precisam ser prevenidos. Eles precisam para que ele não se torne um transtorno grave. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu fui no CAPS, não consegui o atendimento. Tá, mas é porque o CAPS é para casos graves. O seu caso, a gente consegue ainda remediar com a atividade física, com a meditação, com práticas integrativas, né? Com outras formas, com a psicoterapia numa universidade, que todas as faculdades que têm curso de psicologia têm atendimento, né? Então, eu acho que isso é importante. E aí, para fechar minha fala, não vou falar mais, eu vou usar uma frase que eu adoro, que é de um autor que a gente só lê quando a gente é adolescente. Então, o nome dele é Rubem Alves, não é da sua época. Não é da sua época. Rubem Alves tem um livro que eu acho maravilhoso, um capítulo que ele fala assim: se tivesse um curso, e eu sempre falo porque eu adoro essa frase, se você já ouviu, me perdoa se você já ouviu, mas tem uma frase dele que ele fala assim no capítulo: se tivesse curso de retórica, um curso de retórica, ensinar a falar, todo mundo ia se matricular. Curso de retórica, todo mundo se matricular. Agora, se tivesse um curso de escutatória, vai te ensinar a escutar as pessoas, não ia ter matrícula, ia falir. E é verdade, as pessoas estão mais preocupadas em falar do que em ouvir. Então, às vezes eu fico um pouco assim, às vezes não aceito alguns convites para conversar sobre esse tema, que às vezes as pessoas esperam que o programa, que a dose certa, que ele vai conseguir liberar o seu sofrimento. E não vai ter, porque eu não consigo. Ou talvez eu conseguiria se eu sentasse com você e ficasse 40 minutos te ouvindo. Porque quando é igual você pensasse na sua mãe. Você está falando mal da sua mãe você está falando mal da sua mãe para o seu marido. Você não quer naquele momento que o seu marido fale, concordo com você, sua mãe é uma bruxa. Você não quer isso. E você também não quer que seu marido fale assim, não, você que é a bruxa. Você só quer que ele faça assim, ó. Que ele saiba a hora exata de fazer. Porque você só quer ser ouvido. Entende? Então, às vezes, a gente precisa treinar isso entre nós, né? Treinar a escuta, treinar o acolher o outro, compreender o outro, dentro do ambiente de trabalho, dentro das nossas relações, né? Para que a gente não adoeça e a gente tenha equilíbrio. Eu tive uma experiência aqui fora. O Bruno estava até ali no dia, sentado, aguardando a mãe dele, que é enfermeira. A gente estava entregando essas dicasinhas com uma balinha. E aí, essa balinha é minha, tá? Essa balinha é minha, tá? Então, falando assim com todo... Palestrinha normal, olha, o ano de 2023 é o tema de equilíbrio, então vamos trabalhar as nossas emoções e tal. E as pessoas ficavam, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, assim, aí eu fiz uma abordagem diferente com uma profissional. Eu entreguei, eu falei, olha, eu quero aqui te entregar essa balinha, porque eu desejo que a sua vida este ano seja mais doce. Ela olhou para mim, tão diferente, aquele olhar bem fixo. Aí eu percebi, assim, que ela ficou bem... tocada com aquilo, bem né? tocada, ela foi impactada, de fato. Aí eu falei, então é isso, eu quero que a sua vida seja mais doce. Eu repeti. Aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Aí eu falei, oh meu Deus, é verdade. Ai meu Deus, o que eu fiz? É porque eu acabei de passar por tantas coisas e você vir falar de doçura pra mim agora. Eu tô precisando. Aí eu peguei, dei um abraço e aí a gente, né, chamei ela para um momento e a gente ficou conversando um pouquinho. Então assim, aquele momento estava tão amargo para ela que falar de doçura para ela foi um impacto muito grande. Então, assim, às vezes uma palavra que você fala já faz com que a pessoa pare e faça uma reflexão, né? Então, poxa, como eu gostaria que minha vida fosse doce agora, né? Que foi no final, foi isso. Eu falei, poxa, mas o que te comoveu tanto? Porque era o que eu mais quero, que minha vida seja doce agora. Mas o que eu achei interessante foi, assim, o agora. Eu falei, meu Deus, como assim agora? Eu quero que a minha vida seja doce agora. Então, assim, Tem uma coisa que eu gostaria de falar, já para fechar minha fala, que fazer um gancho numa fala sua sobre a importância de falar sobre a saúde mental, já na formação, né, superior, técnica, por assim dizer. Você falou mais da questão da área da saúde, né?
E eu vou puxar esse gancho também para a pedagogia, porque se a gente tiver essa fala constante na pedagogia, a gente consegue levar essa fala para a nossa sala de aula quando a gente for atuar. E, Nossa, legal. pois é, ano passado eu tive um aluno maravilhoso, menino, ó, nota 10, que tem, enfim, ansiedade, sofre de depressão também, diagnosticado, e tem ideação suicida, uma criança de 10 anos. E o professor que teve já esse contato com esse tema desde a faculdade, consegue levar isso para a sala de aula desde cedo. De uma forma muito leve, muito didática, muito lúdica, para que isso seja normalizado, que a fala sobre ansiedade e depressão seja normalizada para que as pessoas se sintam à vontade para falar e buscar ajuda. Isso é muito legal mesmo, né? Porque tanto essa coisa do se falar, e aí eu fico pensando assim, né? Talvez quem tá ouvindo, assim, mas eu não sou bom para falar, né? Igual eu falei, escuta. Mas eu não sou bom para escutar. Mas o que acontece, assim, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, espero que uma parte não, que é ir no velório, enterrar alguém próximo. Vocês já passaram por ele? Já passou? Sim. Nossa. Às vezes as palavras de meus pêsames, às vezes as palavras de vai dar tudo certo, foi o melhor, elas podem ajudar. Mas eu tenho quase certeza, né, porque são pessoas diferentes, então não necessariamente eu tenho certeza, mas eu tenho quase certeza de que os abraços foram mais acolhedores do que as palavras. Do que as palavras. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas, mas é isso. Algumas pessoas, a gente lembra do abraço que a gente recebeu, mas a gente não lembra do tapinha que falou meus pêsames. Os meus pêsames passaram, mas aquele que me abraçou e falou assim, não falou nada, só me abraçou, a gente sente. Então, a nossa comunicação, ela não é só verbal, né? A nossa comunicação ela também não verbal. Às vezes o jeito que eu olho, o jeito que eu aceno, o jeito que eu toco, a proximidade que eu me coloco de você, a distância que eu me coloco de você, esse toque que eu faço, ele me faz uma conexão, né? Então, às vezes, isso faz uma grande diferença. Então, o acolher não é. E quando você faz isso, profissional de saúde, meu amigo enfermeiro, meu amigo técnico, quando você faz isso, você não está sendo psicólogo, você está sendo profissional de saúde. Você está sendo pessoa, só. É isso. Gente, eu vou embora. Maravilha, porque não vai não. Você... Sabe por quê? Eu preciso aproveitar vocês. E falar das dicas também, a gente não falou. Para mim, eu preciso. A dica vai ser colocada lá assim, digitada. Então, eu preciso que vocês falem sobre como perceber o adoecimento. Por quê? Porque ano passado, próximo a mim, eu tive o quê? 5 pessoas que foram embora, né, que tiraram a própria vida. Porque falar de suicídio é tão difícil que é difícil até falar a própria palavra. Então, assim, e na maioria das vezes as pessoas falam, mas por quê? O que foi? O que aconteceu? Eu não sabia, ele era tão alegre, ele era tão isso, tão aquilo. Então, assim, gente, e eu tive das pessoas, inclusive, pertencia a uma das 5 famílias mais ricas de Brasília. Só para você ter ideia. Então, essa questão do suicídio, do adoecimento, ela não está vinculada somente à questão de financeira. Né? Então, ela, desde o mais rico ao mais... Né, é lógico que aquele que tem menos condições, fica mais difícil ainda esse cuidado. Né? Igual você colocou, fica mais vulnerável. Mas, assim, enfim, a pergunta porque como perceber esse adoecimento? Quais as dicas que vocês podem dar para a gente perceber, assim como foi essa criança de 10 anos, por exemplo? Gente, meu Deus, eu trabalho no Hospital do Guará, se você vê a quantidade de pessoas com problemas psicológicos que chegam diariamente, são muitas. E hoje, lá eu posso dizer, pelos números que eu acompanho, jovens, os jovens, os adolescentes, 15 anos, 12 anos, 16, 18 anos. Eu não sou psicólogo, então quem vai complementar depois vai ser o Beto aqui, mas eu penso muito pela questão do padrão de comportamento. Por ser professor e por ser um simples cidadão. Padrão de comportamento. Se eu percebo que a pessoa está diferente,
que ela tá mais triste, ou então tá alegre demais. Às vezes a pessoa é TAB, e eu nem sei, né? Que é o transtorno afetivo bipolar, que tem suas variações, tem hora que tá maníaca, outra hora que tá depressiva. Bom, no caso aí é um médico que realmente diagnostica isso. Mas um padrão de comportamento, você conhece a pessoa, por exemplo, eu conheço os meus alunos, todos eles. Até o olhar do aluno é diferente, eu já sei que está passando por alguma coisa. Às vezes nem me fala, mas eu já sei que é. Então, observar o padrão de comportamento e se alguma coisa mudar, tentar abordar essa pessoa da melhor forma possível, da forma mais branda possível, para que ela se abra. Se você for ficar perguntando, fazer uma inquisição, a pessoa vai se fechar mais ainda. É assim que funciona, pelo menos na minha sala de aula, com alguns familiares que eu já consegui ter um contato maior. Mas padrão de comportamento, eu vejo que se mudou, eu penso que é a hora de tentar uma conversa com essa pessoa para saber como que ela está e fazer com que ela se abra e eu não forçar isso. Você vai. Eu concordo, eu acho, só como o Bruno falou que eu ia complementar, né? Então, só complementando, é muito comum, Val, a gente ter das pessoas que a gente chama de sobreviventes. Sobreviventes são as pessoas que ficaram, enfim, você é um sobrevivente dessas 5 pessoas, né? É muito comum a gente ter vários sentimentos, né? Tipo sentimento de tristeza por isso, por ter acontecido, mas também sentimento de raiva. E muitas vezes é comum as pessoas ficarem decepcionadas porque não conseguiu avaliar o comportamento do outro, né? Isso a gente fica angustiado, né? Poxa, eu não consegui ajudar, tá. Eu não consegui fazer e nada. E uma coisa que é importante, não percebi nada. E aí eu concordo com você, eu acho que é importante observar essas mudanças, mas é importante também lembrar que existem pessoas que não vão mudar de comportamento. Isso. Porque o que acontece? Uma coisa que a gente tem, até foi assunto do meu mestrado, Agora, traz para nós. Não dá tempo. Vamos deixar para o próximo programa. Vocês podiam convidar a gente para vir para o próximo programa. Isso mesmo. Isso tudo eu estou deixando para depois, para a gente vir para um outro programa. Mas voltando aqui, o que acontece? Diferente dos animais, os animais, eles, mamífero, por exemplo, ele está com raiva, você percebe que ele está com raiva, ele está triste, ele percebe que está triste. Nós temos uma capacidade de sentir algo e expressar outro. Eu posso estar. Olha aí, eu não sabia disso. Mas a gente, se você for pensar, por exemplo, eu tô doido aqui, vontade, gente, de ir no banheiro. Mas eu tô aqui falando sorrindo, né? Não necessariamente você vai conseguir perceber que eu quero ir no banheiro. Não necessariamente você dá uma aula, você chega para dar aula, você abre um sorriso para dar aula. Mas por dentro você está destruído. Então, não necessariamente as pessoas vão perceber isso. Porque muitas vezes. Você consegue disfarçar muito bem. E não é um disfarce no sentido assim, eu vou disfarçar. Porque tem pessoas que não conseguem expressar. Então eu posso estar triste e o meu semblante não necessariamente é de tristeza. Eu posso estar deprimido e não necessariamente meu semblante é de choro. Gente, eu posso estar irritado, eu posso estar de outra maneira. Então o que acontece? Às vezes eu estou deprimido, mas você olha para mim e não vê depressão, porque a depressão não tem cara. Isso é uma coisa importante. Nossa, repete. Porque pra mim é novidade, Para, é novíssimo. Velho, ela fica tentando. Ela fica porque a gente combinou um valor se ela fizesse isso. Mas voltando. E aí, o que acontece? A depressão ela não tem uma cara, né? Agora, claro, a gente sabe na literatura que depressão nas crianças elas ficam mais irritadas, os idosos ficam mais irritados, os homens ficam mais irritados. A gente percebe alteração do sono, a gente percebe vários sintomas. Mas a gente também tem pessoas que não implicam aí, não estão relacionadas a isso. E aí, né, voltando a essa ideia, além de ser tudo isso, tem pessoas que se suicidam por depressão, e a grande maioria. Porém, tem pessoas que suicidam porque têm comportamentos impulsivos, tem pessoas que suicidam porque eu ouvi uma voz de comando, uma alucinação. Tem pessoas que suicidam porque não conseguem lidar com frustrações. Então, talvez... lembrar você que esse seu primo que suicidou, que você falou, eu não consegui perceber, às vezes você não conseguiu perceber porque ele não estava em sofrimento, ou você não percebeu porque ele não manifestava aquele sofrimento visível. E aí talvez ele, por ter uma estrutura de personalidade que não consegue lidar com algumas situações, lidar com a frustração, lidar com as quebras, as rupturas, naquele momento ele se matou. Mas talvez, não é que ele estava há uma semana. Claro que a grande maioria dos casos é pessoas que estão em processo de adoecimento. A grande maioria dos casos, o paciente passou no último mês por um atendimento médico. A grande maioria dos casos de suicídio, as pessoas passaram em um atendimento médico no último mês. Porém,
Existem casos também em que não é você é culpado disso. Eu acho que é importante lembrar, né? Então, às vezes o paciente ele tem um momento de impulsividade. E aí, pegando um pouco, só para fechar essa ideia, dos ganchos, né? Dos gatilhos e outras coisas mais, às vezes também nessas mudanças de comportamento, é muito comum, infelizmente, o planejamento ser pagar uma conta. Como assim um planejamento pagar uma conta? É porque o sentimento de culpa, o que me faz matar é porque eu não estou em dívida. E aí, a partir do momento que eu resolvo a minha dívida, eu posso. Depois que eu passei no vestibular, eu posso. Depois que eu passei naquele concurso, eu posso. Então, às vezes, a mudança de comportamento, acontece isso que você falou, mas também observar se alguns sonhos estão sendo realizados. Se algumas coisas do tipo, aquela visita, né? Se aquela viagem. Então, isso também é comum ocorrer. Mas eu queria novamente ressaltar, lembrar que aquele sujeito, né, ele precisa ser acolhido, precisa ser falado, claro que a gente tem que ter um jeito de falar, mas precisa ser falado abertamente. Como você está, né? Você pensa em suicídio, você pensa em falar sobre isso, porque a grande maioria do que a gente faz, na tentativa de deixar a pessoa bem, não vamos falar sobre isso. Vamos viajar, vamos fazer outras coisas. E só vai acumulando. Só vai acumulando isso. Aí eu vou pra festa, chego lá, vejo todo mundo se divertindo, vejo todo mundo alegre e falo, realmente não faz sentido nenhum eu viver, porque todo mundo tá alegre, menos eu. Menos eu. Ai, meu Deus. Jesus, não é então, fácil. por isso que eu acho que acolhimento, por isso que eu falo que falar sobre isso, ela vai nos sensibilizando e vai nos chamando a se discutir isso, né? E lembrar que você é um universo, o seu amigo é outro universo. Então, nós somos pessoas diferentes e temos maneiras diferentes. Então, embora depois a gente vai colocar essa dicasinha, né, as 10 dicas, o que a gente achou que seria interessante, lembrar que você tem que se conhecer e se perceber enquanto pessoa, enquanto profissional, né, onde estou me adoecendo, o que estou adoecendo. E outra, também pensar, né, o que eu estou adoecendo, mas também pensar em que ponto que eu estou adoecendo o outro, tá? Só para lembrar, que você também pode estar adoecendo outras pessoas, né? Enfim, Val, foi ótimo estar com você, Val. Muito obrigado. Aqui tem assunto para muito tempo. Gente, tá vendo que a gente tá querendo ir embora? Porque eu quero ter um equilíbrio, entende? Estar com um especialista é outra coisa, gente. Assim, a gente ter essa visão que a gente não consegue ter, né? É muito importante. Então, assim, gente, eu só tenho muito a agradecer, tá? Mas a gente quer ser convidado novamente para vir, entendeu? Sim, exatamente. A sua tese de mestrado, a gente precisa que você ser discutida aqui com o nosso público, né, de um modo geral, da enfermagem, da educação, de todas as áreas da saúde, da polícia civil, que tem muitos, bombeiros, né? Meu Deus, os bombeiros, meu pai do céu, porque assim, homem também tem, né, meu Deus, não sei, é por conta da pressão. Lembrando também que é porque é muito assunto para falar, mas a pandemia também, vamos marcar um dia para a gente falar sobre as consequências da pandemia. As consequências da pandemia foram drásticas na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas não estavam acostumadas com as grandes perdas. Isolamento social prolongado. Exatamente, adoecimento, separação. Então, assim, são muitas coisas. Então, o que a gente sabe hoje é que os números são muito grandes em relação ao adoecimento mental. Então, é por isso que o Ministério da Saúde, ele tenta promover essas campanhas, que é o Janeiro Branco, que é a questão de trabalhar o equilíbrio, a saúde mental, do autocuidado, de se autoconhecer. E a gente precisa de quem? Precisa do professor Beto, do professor Bruno, que a gente precisa de todos vocês para a gente difundir essa ideia, que a gente precisa, eu achei muito interessante quando ele falou a questão, vamos ouvir mais. Então, assim, o que a gente pede? Gente, vamos ouvir mais, ajude quem está próximo, não vamos adoecer mais as pessoas que estão próximas da gente, tá? Então, muitas vezes, as pessoas, elas estão te agredindo, ali é uma forma de pedir socorro. Então, ouça, procure ver, abrace mais. Então, como é que a gente fala aquela palavra? Terapêutico, tá? É terapêutico o abraço, é terapêutico o aperto de mão, é terapêutico um ombro,
né? Um afago. É terapêutico encontrar um amigo de longa data, gente. Ei, Se gente. vocês souberem que eu fiquei tremendo as pernas quando eu vi o gente, Beto. porque a gente vendia coisa junto. A gente vendia Tapoé. É. Depois a gente vai falar sobre essa venda de Tapoé. Gente, não era Tapoé, mas era banana mesmo. Para. Ai, Meu maravilhosa. Deus. Gente, é muito bom. A gente precisa sorrir, a gente precisa estar alegre, a gente precisa estar em paz. E a gente precisa querer, de verdade, estar em paz. A gente precisa querer ter, assim, qualidade de vida. Falar, não, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero correr, eu quero semear a paz, né? Eu quero abraçar mais, eu quero ser feliz, eu quero amar mais. E assim sucessivamente. Então, é esse o nosso grande desejo. Que vocês consigam vir, entre para essa ideia. Vamos movimentar aí o Janeiro Branco, trabalhando as questões psicológicas, as nossas emoções, trazendo mais prazer para a vida, felicidade e alegria. Então, vamos ser felizes? Né? Vamos tentar, pelo Não menos. É? Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigado, gente. Agradeço aí, de E coração. eu quero ser convidado de novo. Eu agradeço de coração, viu? Muito Professor obrigado, Bruno, Val. as ideias, tá? Maravilhoso te Foi encontrar maravilhoso participar com novamente. Obrigado, gente.